Quem encontrou, diga amém. Amém. Leiamos o texto que diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aleluia. Toma o teu assento, por gentileza. Vamos nessa noite apreciar a palavra do Senhor, e eu quero falar sobre restaurando a minha comunhão com Deus. Restaurando a minha comunhão com Deus, restaurando a minha família, restaurando o meu lar, restaurando o meu ministério diante do Senhor. Olhe para o teu irmão, diga para ele: você é um projeto de Deus. Você não está aqui por um acaso, você é um projeto de Deus. Porque milhões de pessoas não tiveram a oportunidade que você teve e está tendo hoje. Porque nós sabemos que centenas de pessoas não sobreviveram, foram abortadas, e você, portanto, é um projeto de Deus. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga: você poderia ter sido um aborto, porém Deus não permitiu. Aleluias. Deus, Ele cuidou em todos os sentidos e em todas as áreas na tua vida. Talvez tenha alguém aqui que passou por situações, souberam que talvez durante a gravidez não foi querida aquela gravidez, mas Deus esteve cuidando de tudo. Aleluias. Olha para o teu irmão, diga para ele: Deus tem um projeto com a tua vida. Deus tem um projeto com a tua família. Deus tem um projeto e Ele quer restaurar. Porque o projeto é dele e nada vai impedir. Se Ele tem cuidado de você até hoje, imagine diante desse projeto que Ele tem na tua vida. Aleluias. Talvez tomaram na ignorância, sem sabedoria, com os problemas, tentaram te abortar, mas Deus não permitiu. E o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração concernente a isso. E é para vidas aqui nessa noite, que Ele trouxe aqui nessa noite, para te dizer que você não é um acaso, você não foi um erro, não foi alguma coisa que aconteceu, não. Foi um projeto de Deus na tua vida. E o Senhor manda repetir isso aqui nessa noite. Não diga que você não é nada, não pense que você não é ninguém, porque você é um projeto de Deus. Se você não fosse nada, você não teria nem nascido. Mas como você nasceu, porque Deus tem um projeto na tua vida, e não se cumpriu tudo aquilo que Deus tem na tua vida ainda. Olha para o teu irmão, diga para ele: te prepare para o melhor de Deus na tua vida. Aleluias. Nós estamos diante de um texto de um homem muito importante dentro da cultura judaica. Estamos falando de um homem chamado Jacó. Estamos diante de um texto bíblico em que todos nós, por um conhecimento talvez pequeno que você tenha, você sabe que Deus sempre Ele apresenta como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Jacó, ele se apresenta como aquele que gerou 12 filhos, e dos 12 filhos, 12 tribos, e dos 12 filhos, 10 dos filhos herdaram as tribos, herdaram as terras que Deus prometeu. Porque Levi e José não herdaram terra, porém José, os seus 2 filhos, que é Efraim e Manassés, herdaram no lugar de Levi e no lugar de José.
mas vieram de Jacó. De Jacó nasceu Judá. De Judá nasceu Jesus. Veio Davi. De Efraim veio Josué. De Benjamim veio Paulo. Então nós vemos a importância que era a família de Jacó. E eu vejo aqui nesse texto o que Deus fez com a família de Jacó. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Aleluia. O que Deus fez na família de Jacó, Ele quer fazer na minha e na tua família. Deus chama Jacó para um particular. Deus chama Jacó e diz para ele aqui se levantar, sair da terra onde ele estava em Siquém. O que é Siquém? Siquém é local de baderna. Siquém é um local de beberrões. Siquém é um local onde há traição. Siquém é um local onde Jacó não poderia ficar. E Deus fala com Jacó dizendo a ele: levanta-te, sai daqui, sai de Siquém e volta para Betel. Betel quer dizer a casa de Deus. Volta para a casa de Deus, aonde eu me revelei a você quando você estava fugindo do teu irmão Esaú. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: não se esqueça de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Porque Deus não se esqueceu dos livramentos que Ele já te deu. Deus não se esqueceu de tudo aquilo que ele já agiu a teu favor. Portanto, não menospreze, não fique em Siquém. Deus estava lembrando Jacó do Deus que havia manifestado em glória a ele quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Capítulo de número 28, no verso de número 10 até o verso de número 18. É quando Jacó, ele depois que recebeu a bênção do seu pai Isaque, e sabendo que Esaú estava querendo matá-lo, Jacó ele vai para uma terra distante, para a casa do seu tio chamado Labão, que era irmão de sua mãe Rebeca. E as escrituras nos diz que Jacó, quando fugia, no capítulo 28, no verso 10 em diante, o texto nos diz que Jacó parou para descansar. E quando ele para descansar, ele tem um sonho. E o sonho que Jacó teve era uma escada que tocava a terra e tocava os céus. E ele via anjos subindo e anjos descendo. E quando Jacó viu aquela visão, Jacó olhou e disse: aqui não é nada mais do que a casa de Deus. E a Bíblia nos fala que Jacó pegou o azeite e deitou sobre uma pedra, a pedra que servia de travesseiro para ele naquela noite, e derramou e disse: este lugar se chama Betel, a casa de Deus. Aleluia. E Deus está lembrando Jacó. Por que Deus está lembrando Jacó? Porque já havia passado alguns anos. Talvez já se passou alguns anos que você teve uma experiência com Deus. Se passou alguns anos que Deus se revelou a você. Se passou alguns anos em que você teve um relacionamento mais íntimo com Deus. E Jacó havia passado 20 anos. 20 anos que Jacó não estava em Betel. As escrituras nos diz que quando Jacó teve essa visão do capítulo 28, da escada, dos anjos subindo e descendo, Jacó ainda não era casado, Jacó era solteiro, Jacó não havia ainda chegado na terra do seu tio Labão. E diz as escrituras, você vai seguindo a história, Jacó, quando chega na casa do seu tio Labão, a Bíblia nos fala que ele foi enganado pelo seu tio. Ele se apaixonou por uma jovem, sua prima, e ele amou Raquel. E só que o seu tio Labão disse: você vai ter que trabalhar 7 anos pela minha filha. E quando Jacó trabalhou 7 anos para casar-se então com Raquel, foi-lhe dado Lia, a filha
filha mais velha, porque assim era o costume, ele foi enganado. Mas a Bíblia nos diz, o relato bíblico, que Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, porque ele estava apaixonado por Raquel. E assim aconteceu, 14 anos ele trabalhou. Quando ele se casou com Lia, quando ele se casou com Raquel, ele teve filhos, ele teve filhas, e começou a nascer os filhos de Jacó. E Deus o abençoava. Acompanhe comigo essa história. A Bíblia nos diz que Labão tentou novamente enganar Jacó. Porém, diz o texto que Deus era com Jacó. Todos os jeitos e todas as maneiras, capítulo de número 31, o verso de número 7 em diante, de toda maneira que Labão arrumava para roubar Jacó, Deus não permitia. Todas as vezes que Labão armava uma cilada dizendo, você agora vai ficar com o gado branco e eu vou ficar com o gado negro ou com o gado pintado, Deus mudava a situação e abençoava Jacó. Por 10 vezes, diz as Escrituras, que Labão trocou o salário de Jacó, mas Deus era com ele. Deus o abençoou, ao ponto que Jacó, no capítulo 31, ele está dizendo para Lia e para Raquel, dizendo a concernente ao que Labão estava fazendo com ele. E Deus está dizendo para Jacó, Jacó, você agora cumpriu-se o seu tempo, volta para a tua terra. Porém, Jacó estava com medo de regressar. Por quê, pastor? Porque ele tinha algo pendente com seu irmão Esaú. Lembra da história? Que ele se fez passar por Esaú, enganou Isaac e enganou também Esaú. Mas o tempo se passou, porém Deus era com Jacó. A Bíblia nos fala que Jacó saiu sem avisar, e fugindo Jacó da casa de Labão, rico, milionário, andando, porque ele iria encontrar com Esaú, diz as Escrituras, que ele temendo aquele encontro, ele preocupado com aquela situação, ele sem saber o que iria acontecer, ele entra no Val de Jaboque, e ali ele tem um encontro com o Senhor. Diz as Escrituras que ali Deus trocou o nome de Jacó, de enganador e de mentiroso, para Israel de Deus. Deus estava agindo. Há caminhos que nós não entendemos, há caminhos que nós não compreendemos, porém Deus está trabalhando, porque o projeto de Deus ninguém vai frustrar. A Bíblia nos fala, segundo os textos e o relato bíblico, que Raquel pegou os deuses estranhos de seu pai Labão, escondeu em uma bagagem, escondeu ali junto com ela, naquele camelo qual ela estava, e levou consigo, e levou para o meio da família de Jacó. Mas Jacó não sabia. Olha para o seu irmão, diga para ele, a tua casa tem que ser limpa por você. É você que limpa o teu lar, é você que cuida da tua casa, é você que tem que fiscalizar os teus filhos, é você que tem que acompanhá-los, é você que precisa acompanhar em todos os sentidos a tua família. Porque a bênção de Deus está vindo. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer abençoar a tua casa. O Senhor quer abençoar a tua família. O Senhor quer abençoar a tua empresa. O Senhor quer te abençoar em todas as áreas da tua vida. Mas você vai precisar fazer uma análise da tua casa. Para receber a bênção, não basta simplesmente dizer, Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha casa. Senhor, eis-me aqui. Não é suficiente. Deus quer te abençoar, porém Deus quer que nós venhamos tirar tudo aquilo que impede a presença dele permanecer na nossa vida. E aí que há o segredo aqui desse texto. Deus não quer apenas visitar você. Deus quer viver junto contigo. Deus não quer simplesmente ser uma visita no seu lar. Deus quer permanecer no teu lar. Porque visita vai embora.
A visita chega, fica algum tempo e vai embora. Agora, quem vive ali, Deus quer viver ali junto com você. A presença do Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Ele não pode ficar sem lugar, ele precisa estar habitando em nós. E Deus chega para Jacó e diz para Jacó e dá a ele algumas coordenadas. Chega para ele e diz: Jacó, chegou o tempo. 20 anos se passou, Jacó. E eu quero que você volte para Betel, aonde eu apareci para você, aonde nós tivemos um encontro, Jacó. Aquele nosso encontro ficou marcado. Aquele local, Jacó, ele relata lá no texto, capítulo 28, ele está dizendo que se tornou a casa de Deus, aonde a morada do Altíssimo, aonde ele se apresentava. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero que você volte para Betel. Voltar para Betel é voltar a ter um relacionamento com Deus. E Deus cobra de Jacó algumas coisas, dizendo para ele: Jacó, eu quero que você se levante e eu quero que você lance fora todos os deuses estranhos no meio de vós. Eu quero que você se purifique. Eu quero que vocês troquem a vossa vestes, para que eu possa abençoá-los, para que eu possa confirmar as minhas bênçãos. Jacó já era milionário, Jacó já tinha riqueza, porém ter a presença de Deus, dinheiro não compra. Não adianta ter a conta bancária repleta, mas não ter a presença de Deus. Só ter uma visitação de Deus, só sentir um arrepio, só sentir alguma coisa. Não, Deus quer se relacionar com o homem. Deus quer ter uma intimidade conosco. E Deus está dizendo para Jacó: diga a eles para tirar os deuses estranhos, diga a eles para poderem se purificar, e diga a eles para trocar as vestes, porque eu vou me revelar a eles. Vocês vão para Betel, e quando chegarem em Betel, tudo vai mudar na tua vida. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele: um relacionamento com Deus muda a nossa história. A minha amizade com Deus é a consequência dele me abençoar. O meu relacionamento com ele é consequência da minha amizade com ele. Ele me abençoa conforme eu vou andando na presença dele. Eu vou tomando posse de tudo aquilo que ele tem para mim como pai. Porque às vezes nos contentamos com algumas coisas que temos. Nos contentamos com algumas coisas que possuímos. E não é isso que Deus está falando. Deus está falando: tire, deite fora os deuses estranhos. E o texto nos diz que, sendo Jacó um homem com experiência, um homem que conhecia Deus, que havia tido relacionamento com Deus, se havia passado algum tempo, talvez Jacó estava um pouco sem sentir mais essa presença, sem se mover, sem esse contato com Deus. E Deus então diz para ele: eu quero ter um encontro contigo. Porém, Deus sabe o que nós temos na nossa casa. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe como está o teu relacionamento, esposo e esposa. Deus sabe como está a tua situação, pais e filhos. Deus conhece você, Deus me conhece, Deus conhece a tua casa. E o Senhor está dizendo, sendo específico, dizendo: deita fora os deuses estranhos. E no verso de número 4 nós encontramos aqui que havia no meio deles os deuses estranhos. O verso de número 4 está dizendo que eles então entregaram a Jacó os deuses estranhos. Não tem como ir para Betel, viver em Betel com deuses estranhos. E o que quer dizer deuses estranhos? Pastor, eu estou na igreja, eu não estou me dobrando a imagem de escultura. Deuses estranhos significa tudo aquilo que rouba a presença e a glória de Deus. Deuses estranhos na minha vida não é aquilo que eu estou me prostrando e adorando simplesmente. Não é simplesmente uma imagem de escultura feita por mãos humanas. Deuses estranhos é tudo aquilo que rouba a presença de Deus, rouba o meu tempo diante do meu Deus. Tudo aquilo que vem a roubar e
homem, de servir ao Senhor, de se dedicar ao reino de Deus, é deuses estranhos. Deuses estranhos é aquilo que rouba, e Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é total, a tua adoração precisa ser total ao Senhor, o teu louvor precisa ser entregue ao Senhor. Nós não podemos dividir, nós não podemos, se queremos a bênção de Deus no nosso lar, se queremos a bênção de Deus na nossa casa, se queremos reconstruir, se queremos mudar a nossa história, receber a mão de Deus, a bênção de Deus, eu preciso fiscalizar a minha casa, a minha vida. E detectar se há alguma coisa que está roubando o tempo de Deus. Está me roubando de adorar o Senhor. Está me roubando de dedicar horas de oração a Deus. Está me roubando horas de ler as Escrituras Sagradas. Está me roubando o tempo de estar com a minha família, a qual Deus me deu. Deus está dizendo a ele, Jacó, para me abençoá-lo de uma proporção maior, você tem que deitar fora os deuses estranhos. Imagine vocês, irmãos. Jacó, nós estamos falando do patriarca, Jacó. E no meio dos seus filhos, como toda família tem problema, Jacó não estava conseguindo acompanhar os seus filhos. E isso acontece conosco. Em que às vezes nós não temos um bom relacionamento, o tempo passa, a situação acontece, estamos às vezes em Betel e não recebemos bênção porque há deuses estranhos. Há situações e cabe a quem? Coube a quem aqui chamar a família? O sacerdote. Coube a quem tomar a iniciativa? O pai, Jacó. Essa responsabilidade é nossa como pais. De nos levantar dentro da nossa casa, de reunir a família na mesa, e não simplesmente jantar ou simplesmente almoçar, mas orar, mas falar com o Senhor, mas agradecer a Deus e dizer para o meu filho, filho, boa noite pai, boa noite esposa, estando junto ali, tenha uma noite abençoada, ter um culto novamente. Fiscalizar o lar, ver o que está acontecendo, ver se não tem deuses estranhos que está impedindo a minha e a tua vitória. Isso é um dever nosso. Somos nós. Queremos a bênção, mas não queremos fiscalizar o que está ao redor. Jacó não, ele se posiciona e ele diz, se há deuses estranhos no meio de vós, lançai fora hoje. Lançai fora hoje o anátema, lançai fora hoje o que é pecado, lançai fora hoje aquilo que está impedindo a nossa vitória, lançai fora hoje a falta de perdão, lançai fora hoje a falta de diálogo, lançai fora hoje todo rancor ou toda situação de indiferença, lançai fora hoje tudo que possa impedir a minha casa de ser abençoada, de ter a chuva de Deus, a bênção de Deus. Fiscalizar, olhar, acompanhar, se algo está roubando o tempo de Deus na tua vida, seja o computador, seja a academia, seja horas no telefone, meu irmão, tome o cuidado, lance fora e não permita que isso venha roubar o tempo de você adorar o Senhor. São embaraços da vida. Além de deitar os deuses estranhos fora, Jacó recebe uma ordem do Senhor dizendo, purificai-vos, limpai-vos o vosso coração. Purificação diz mudança de vida, muda de atitude, muda de vida. Não adianta estar em Betel, não adianta estar caminhando para Betel, mas as atitudes não mudam, o comportamento não muda, o vocabulário não muda, a vida continua a mesma situação. E queremos bênção. Queremos reconstruir, queremos colocar o tijolo, queremos levantar, mas a medida que nós estamos querendo, a medida não somos nós que damos, a medida já foi dada por Deus, a medida já foi estabelecida pelo Senhor, não é a cor que você quer, é a cor que Deus designou, é do jeito que Ele falou. Por isso que Paulo ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive
final, eu não tenho querer, eu sou escravo de Cristo, Ele me comprou. Deita fora os deuses estranhos. Agora não é suficiente, purificai-vos, limpai-vos o vosso coração, limpai-vos a tua alma. Por isso que Deus disse a Moisés: constrói uma bacia de bronze. Êxodo 30, 17. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, vai ter que ir ali se lavar. Lavar as mãos, lavar os pés perpetuamente, para que ele não morra quando ele adentrar no santuário do Senhor. Êxodo 30, verso de número 17. Você pode ler na sua casa. Porque todas as vezes que ele entrar, se ele não lavar os pés, se ele não lavar as mãos, ele morrerá. Purificação. Limpar o nosso coração. Limpar o nosso linguajar. Limpar a nossa alma diante desse Deus. E depois ele diz: limpou, agora troca suas vestes. Porque ninguém pode andar com vestes sujas. E Deus está dizendo isso para quem? Para Jacó. Deus está dizendo isso para o patriarca. Deus está dizendo isso para Jacó, aquele que encontrou e lutou com Deus no Val de Jaboque, ali em Peniel, aquele que agarrou Deus, abraçou Deus e saiu dali mancando, mas saiu com o nome mudado, saiu mancando, mas saiu com a vitória, saiu mancando, mas saiu com a bênção. E ele estava aqui no capítulo 35, passando por um problema no meio da família, que tinha deuses estranhos, que tinha pecado no meio deles. Porque capítulo 34 você encontra Simeão e Levi matou várias pessoas ali em Siquém com uma espada. Problema no meio da família, problemas no meio da casa, situações difíceis que Jacó não estava conseguindo dar conta. Se você não está conseguindo dar conta, você precisa rapidamente correr para Peniel, correr para Betel, correr para os pés do Senhor e dizer: Deus, eu tenho que tomar uma atitude. E a atitude é lançar fora os deuses estranhos, purificar a nossa casa, limpar e trocar as nossas vestes. O que é trocar as vestes? É limpar as nossas vestes. O sacerdote tinha as vestes, o sumo sacerdote tinha vestes especiais. Eu preciso limpar as nossas vestes, andar com as vestes limpas. Você não pode andar com qualquer roupa, qualquer veste que venha impedir a bênção de Deus. Eu não estou falando dessas vestes espiritualmente. Andar com a conduta diante do Senhor e diante de todos, como deve ser um cristão. E ele diz: depois que você fizer tudo isso, Jacó, eu vou abençoar a tua vida. Eu vou multiplicar sobre a tua vida, além do que você já tem. Quando você chegar em Betel, e você chegar dessa maneira, tudo vai mudar na tua vida. Veja o verso de número 9. Verso de número 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Verso 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nação sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Mas primeiro ele precisava fazer o quê? Limpar a casa. Primeiro ele precisava o quê? Voltar para Betel. Ele precisava chegar em Betel, levantar um altar. Ele precisava de chegar em Betel com a casa organizada. Nós estamos terminando um ano, 2013. E talvez você, se você for fazer uma alta análise da tua vida, quantas coisas você conquistou e quantas você deixou de conquistar? Deixou de conquistar por causa de você mesmo. Porque Deus quer fazer. Deus quer
quer nos abençoar. E ainda que a palavra venha ser um pouco arrochada para você, Deus quer te abençoar. Mas Ele não quer que você venha fazer a obra do seu jeito. Porque quem edifica o lar é Ele. É Ele que faz, é Ele que guarda, é Ele que abençoa. E muitas das vezes nós, como servos do Senhor, estamos em Betel, na casa de Deus, mas nós estamos dando palpite naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não é assim? Não, Senhor, eu não gostei dessa medida. Eu acho como se fosse um desperdício. Essa desse jeito. Acho um desperdício, como Judas olhou aquela mulher lançando aquele perfume nos pés do mestre e dizendo, é um desperdício. Queremos às vezes dar palpite e talvez deixamos de conquistar. Muitas coisas não foi conquistada em 2013. Porque nós mesmos destruímos com as nossas próprias mãos. Ou acomodamos diante de situações. Ficamos de pirraça no meio de 2013. Com situações. Ouvimos conselho de pessoas pagãs, incrédulos. Ou não ouviu o conselho de um Deus soberano e eterno. Ouvimos conselho de pessoas que não tem nada a ver com nada. Ao invés de pagarmos o preço diante da nossa própria casa, da nossa vida ministerial, da nossa igreja, da nossa cidade, dos Estados Unidos e do Brasil. Nós mesmos fomos a causa de derrotas na nossa vida. Vamos colocar de pé nesse momento. E Deus disse a Jacó, Jacó, a promessa que eu fiz para Abraão, teu avô, para Isaac, teu pai, eu quero restabelecer ela sobre a tua vida. Em outras palavras, tu é rico, eu me apresentei a você, você me conhece, você sabe quem eu sou, porém eu quero que você conserte a tua casa. Eu quero que você arrume a tua casa. Eu quero que você olhe para o teu ministério, Jacó. E o Senhor fala aqui nessa noite, olhe para a tua vida, olhe para o teu ministério, olhe para a tua casa, olhe para a tua empresa, olhe pelo tempo que você está na América, olha para você. E faça uma análise, autoexamine e vê se não tem deuses estranhos. Vê se nós não estamos trocando a presença, a glória, o tempo de Deus com coisas vãs. Por isso que a Bíblia nos relata dizendo, pedes e não recebes porque pedes mal. Pedes para o teu próprio deleite. Pedes para você. E Deus simplesmente está exigindo uma coisa. Tirar os deuses estranhos, porque só Ele pode ser adorado. O meu tempo é dele, igreja. O meu tempo é dele. Por isso que o Senhor diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, irmão. É tempo para Ele. É tempo para Ele. É não abrir mão desse tempo para Ele. Você poderia ter muito mais conhecimento das Escrituras se você lesse a Bíblia. Você ia caminhar muito mais. Mas algo tem roubado esse tempo. Algo tem saqueado. E Deus não quer isso. Deus te alerta hoje para que você não cometa esses erros. Deite os deuses estranhos. Porque dinheiro não quer dizer presença de Deus. Não quer dizer. Porque senão nos versículos aqui que nós lemos 9 até o 15, você não vê Deus oferecendo mais para Jacó. Ele já tinha. Ele já era milionário. Mas não adianta ter dinheiro e não ter presença. E Deus não quer simplesmente visitar você de vez em quando. Ele não quer visitar você só na quarta, no sábado e no domingo. Ele não quer visitar você no seu quartinho simplesmente. Não, Ele quer morar, Ele quer habitar. Ele quer andar conosco.
E eles só andam com quem está sempre se purificando, buscando a santidade, vestes limpas. Que adianta ser milionário e ter as vestes sujas? O que adianta ter uma boa eloquência e andar no pecado? O que adianta falar bonito e andar no pecado? O que adianta falar e não cumprir? Temos que ser homens e mulheres de uma só palavra. Sim, sim, não, não, e fora disso é procedência maligna. Posicionamento. 2014 te espera. Conserte a tua casa a partir de hoje. Conserte a tua vida a partir de hoje. Purifica, troca as vestes. Não caia nas ciladas do inimigo. Busque tempo para o Senhor. Não divida o tempo dele com mais nada, porque Deus quer te abençoar. Feche os seus olhos. Ainda de pé, quero finalizar esse culto nessa noite. A tua busca ao Senhor vai trazer uma consequência incrível para a bênção de Deus te alcançar. Havia idolatria lá. Acã guardou um pecado, anátema, capa. Deixou de ser abençoado. Deus está desejoso de te abençoar. Estende as suas mãos assim. Recebe a bênção do Senhor. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Receba a tua bênção nessa noite. Receba da parte do Senhor as prosperidades. Receba a bênção. Receba a chave da tua vitória. Nada pode te impedir. Ou nada pode te parar. Ou a Bíblia nos fala que Deus era com Jacó. Eles tentavam mal contra ele, mas Deus não permitia, irmão. Os filhos estavam pecando, mas a responsabilidade é dos pais. Ore pela tua casa. Ore pelos teus filhos. Jejue pelos teus filhos. Jejue pela tua casa. Jejue pelos teus parentes. Jejue pela tua igreja. Jejue pelos jovens dessa igreja. Pague o preço. Pague o preço. Faça como Jó. Jó orava pelos filhos. Jó apresentava sacrifício pelos filhos. E o céu se fora os deuses estranhos. Purifica a tua vida. Ande como um servo do Senhor. Põe as duas mãos na cabeça assim. As minhas mãos. Profetiza, seja bênção para você mesmo. Libera a palavra de bênção. Senhor, eu quero ser uma bênção. Senhor, eu quero mudar o meu jeito. A minha atitude vai ser diferente. Oh Senhor, me ajuda, Senhor. Compromisso. Oh, aleluia. Mudança de atitude. Fidelidade com Deus. Compromisso com Deus. E eu quero te dizer, irmão, eu duvido se a tua vida não muda. Porque a Bíblia nos fala em Malaquias: fazei prova de mim. Ele abençoa, ele abençoa. Receba a bênção. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Que os bom tesouro se abra sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu tocar as minhas mãos. Agora vamos finalizar com a bênção final. Segura na mão do teu irmão. Pega na mão dele, fecha o corredor. Nós vamos finalizar, vamos lá para trás festejar junto com a irmã Mágica. Mas eu quero que você segure a mão dele, dela, irmão. E diga para ele, diga para ela: irmão, eu quero ser uma bênção na tua vida. Diga para ela, olha para trás e diga: eu quero ser uma bênção na tua vida. Se 2013 eu te magoei, me perdoa. Limpar, irmão. Organizar a vida, irmão.
deixar esse miserável desse pecado que tão de perto nos rodeia, como diz Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2. Pecado que tão de perto nos rodeia. Não deixa isso impedir a tua vitória. Não deixa isso impedir a tua bênção. A tua casa, as tuas mãos foram chamadas para abençoar. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo. Ó Pai, aonde eles puserem a mão, Senhor, seja abençoado. Ó Pai, que venhamos entender e compreender que o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar o nosso filho. O Senhor quer mudar o casamento. O Senhor quer mudar o relacionamento. O Senhor quer me fazer próximo. O Senhor quer me dar o melhor dessa terra, porque Tu és fiel, Pai. Pai, nos ensina, Senhor, a entender que não tem como Te servir sem renunciar o mundo. Não tem como servir a dois senhores. Ou agradamos a um ou desagradamos o outro. Senhor, que nós venhamos compreender, Senhor. Porque eu não estou me dobrando a uma imagem, mas eu estou roubando o tempo de adorar o Senhor. Pai, abençoe os meus irmãos, abençoe os lares, abençoe a casa, abençoe eles em todos os sentidos, abençoe a Marjorie, guarda todos aqui, visitantes, amigos que estão conosco nessa noite. Senhor, desde já agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom, maravilhoso, e que essa palavra venha, Senhor, fazer morada, venha, Senhor, prosperar a vida do meu irmão, venha ser uma bênção na vida deles, que eles venham entender, ó Pai, a responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, abençoe os teus filhos, nos leve em segurança, abençoe os irmãos que vão ficar aí também, Senhor, para nos ajudar, Senhor, a preparar Senhor, a festa, o banquete, para também amanhã, Senhor, celebrarmos mais um ano de vitória para as nossas vidas, para esse país. Te louvamos por tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja presente sobre a vida de cada irmão, sobre as famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, dá a eles discernimento, dá a eles graça, para eles detectarem o que pode estar impedindo a vitória deles, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, cumprimenta o teu irmão e diga para ele: juntos vamos caminhar com o Senhor Jesus.